Ontem voltamos a falar sobre política. Nós tivemos, ao longo dos últimos meses, um tom mais pacífico em Brasília, ainda que com sempre os presentes ruídos, mas melhor do que a gente tinha observado de junho, julho de 2021 até o final do primeiro tri de 2023. Então, foi um período muito desgastante no âmbito político, econômico, legislativo, inclusive. E agora deu uma melhorada nos últimos meses. E, claro, sempre que a gente volta a ter um pouquinho mais de ruído, os bolsos acabam estressando, né? Os ativos acabam estressando. E foi o que a gente viu ontem, por exemplo. Né? Começamos a ter novos prêmios sobre a curva de juros. Consequentemente, isso afeta modelos de precificação de ação. Você tem um desconto maior, então você prejudica as ações no curto prazo. E voltamos a falar justamente da execução da agenda econômica. Então, a gente teve o arcabouço sendo um gatilho muito importante no primeiro semestre, e o próximo passo será o arcabouço, será a reforma tributária, que vai tornar o arcabouço fiscal executável. E daí, a gente aqui, né, além dele, entendemos que acontecerá pacotes fiscais ao longo do segundo semestre também, mas agora o tema da vez é a própria reforma tributária. Lembrando que são duas que a gente está debatendo esse ano, e a que a gente está falando agora na Câmara é a de consumo. Ainda teremos no segundo semestre a de imposto de renda. E a de consumo, é importante falar que a ideia é que está longe do ideal, assim como o arcabouço, mas aqui no Brasil, né, a arte do político é a arte do possível, né? Então aqui, né, a gente tem que requebrar, é aquele negócio meio medíocre brasileiro, mas pelo menos impede que a gente exploda, melhora um pouquinho as condições, mas tem gerado um pouquinho de dor de cabeça, por isso que a gente volta a falar de Brasília, volta a falar de temas fiscais. E gerando um pouquinho mais de dor de cabeça, né? Como é que a reforma tributária agora? Está tudo meio travado, né? Tem aquela discussão do CARF que acabou atrapalhando, mas a reforma tributária provavelmente vai passar na frente, né? O arcabouço acaba ficando porque tem urgência, o CARF, né? Mas falando especificamente aqui da reforma tributária, a gente está vendo já pesando um pouco, né, sobre os ativos, sobre a Bolsa. Como é que deve ser daqui para frente, né? Porque agora é uma primeira fase dessa primeira fase, vamos dizer assim, ainda, né? A gente está bem no início, né? E a gente fala aqui há tanto tempo primeira fase de uma transição que vai durar não sei quanto tempo. Exato. E a Bolsa, que nem também você já comentou aqui, veio muito por causa do arcabouço, né? Nesse primeiro semestre, a gente teve uma alta bem relevante. Como é que deve ficar agora para esse segundo semestre, com a reforma tributária? Vai ter mais um boom ou vai ter, tipo, mais provável que a gente tenha aí uns momentos de alta, um pouquinho mais de baixa? Como é que você enxerga esse cenário? Objetivamente, respondendo a sua pergunta, eu entendo que o contexto seja mais positivo do que negativo, tá bom? E por que eu falo isso? A gente tem agora, nesse segundo semestre, uma oportunidade histórica e talvez não reproduzido no ano que vem, de aprovar uma reforma tributária. Reforma tributária é um sonho antigo no Brasil e, historicamente, a gente teve 3 pontos que impediram que a gente executasse. Primeiro, que é sempre uma guerra, né? Quando a gente fala de tributo, porque se a gente vai tirar de um, a gente vai colocar em outro. Então, tem muito lobby, muito conflito de interesse, muito interesse envolvido e acaba sendo impossível. Você atende todo o interesse, daí fica um monstro, né? Que, aliás, tem dividido economistas muito sérios, alguns acreditando nos benefícios da reforma, outros apontando que não vai resolver os problemas, criando mais abacaxis, jabuticabas. Mas, de maneira geral, são esses 3 Mateus, pontos. Deixa eu te atrapalhar aqui um pouquinho. Deixa eu te atrapalhar. Volta um pouquinho aí no que você estava falando, que deve atrapalhar, porque realmente não deu para entender essa última parte que você falou, porque travou bastante aqui. Desculpa. Então, vamos lá. Então, basicamente, estou falando, é sempre muito interesse envolvido. E quais são os 3 principais pontos? Está me ouvindo? Agora sim, agora foi. Beleza. Quais são os 3 principais pontos que a gente precisa endereçar, né, nesta reforma e que sempre impediram? Primeiro, um fundo de compensação para os estados, porque se a gente está falando de consumo, a gente está falando daquela reforma do IVA, que é um imposto único. O Brasil não conseguiu um imposto único geral, ele vai no IVA dual, então vai ter um IVA federativo e um IVA subnacional. Não é o ideal, como eu falei, mas também já é alguma coisa.
Então, para isso, para a gente fazer para esse movimento, a gente vai precisar de um fundo de compensação dos estados. Isso está sendo endereçado. A gente não vai acabar com o sistema simples ou a Zona Franca de Manaus, as zonas francas de maneira geral, né? Ou seja, sistemas de incentivo, que também são jabuticabas, mas também era de um interesse muito grande no interior do Congresso. E o último é derrubar uma alíquota única. Então, a gente está fazendo dual. Esses 3 pontos já conseguem nivelar um pouco dos interesses conflitantes no interior da Câmara. Essa reforma, como eu falei, ela não é a ideal, as diretrizes do texto está um pouquinho confusa, precisa ter um aprimoramento, tanto na Câmara como no Senado posteriormente, é PEC, lembrando, então é mais difícil, mas está endereçado. Então, esses pontos de maior ruído devem ser tratados. E por isso a gente consegue ver qual é a frente que mais tem força hoje, inclusive o Tarcísio estava lá entre ontem e hoje, justamente para negociar isso, que é os governadores. Os governadores estão com medo da questão da compensação. Então, é muito importante falar, quando a gente está falando de compensação, quando a gente está falando de uma reforma tributária, os efeitos estruturais dela não são de curto prazo. Então, assim, você me pergunta, o que vai ter de efeito na Bolsa quando a gente aprovar uma reforma tributária? Pessoal, é sempre importante entender que isso aqui é uma coisa de 10 anos. Para você ter uma ideia, essa reforma ela vai começar a valer, caso seja aprovada, com uma faixa de transição a partir de 26, com uma alíquota teste. Daí, depois de 27, a gente começa com o federal e só depois, a partir de 29, a gente vai no IVA estadual. Ou seja, a gente vai até 2033 estar discutindo essa reforma de agora. Então, em termos estruturais, para a gente começar a ver os resultados, vai demorar muito. Mas a gente antecipa um pouco os benefícios dela, porque a Bolsa sempre traz a valor presente tudo, e também as questões fiscais envolvendo ela. Porque vai ter um custo, sim, por conta desse fundo de compensação, vai ter um custo para o governo, mas estruturalmente, a longo prazo, pode ser muito positivo. O que eu quero dizer com isso? A gente não vai resolver os problemas do Brasil com essa reforma, definitivamente, mas a gente pode endireitar, né? A gente pode tentar endereçar também alguns problemas estruturais a longo prazo que, trazidos a valor presente, podem propiciar um pouquinho mais de otimismo para a Bolsa brasileira. Em outras palavras, caso a gente consiga fluir com essa temática, da mesma maneira que a gente fluiu com o arcabouço fiscal, uma vez que é uma janela muito específica e há interesse das duas partes, né, executivo e legislativo, de endereçar essa questão quanto antes para não entrar em ano eleitoral, né, de eleições municipais do ano que vem, como existe esse contexto, a gente pode caminhar bem, vai ter ruído, não vai ser uma coisa linear, vai ser uma montanha-russazinha, mas endereçar isso e, consequentemente, agregar valor para os ativos de risco ao longo do tempo, como a gente viu de março até aqui. Aqui a gente chegou nos 120 mil pontos no Ibovespa. Eu estou falando do Ibovespa porque é uma caracterização de ativos de risco, mas a gente observa outros ativos andando bem, a gente vê na marcação a mercado títulos do governo andando bem, na marcação a mercado crédito privado andando bem, a gente vê small caps para além do Ibovespa andando muito bem, um contexto positivo para o Brasil que pode continuar fluindo bem. Maravilha. E aí, você falou anteriormente, enfim, a gente estava comentando aqui que é a primeira fase de tudo aqui, né? Num primeiro momento, discutindo aí sobre taxação sobre o consumo. E num segundo momento, sobre a renda, né? O que deve impactar mais no sentido dos dividendos, é isso mesmo? O que a gente pode, vamos dizer assim, prever lá para frente, o que o investidor precisa ficar de olho, porque agora, efetivamente, pelo que eu entendi, né, nada muito que interfira agora nesse momento, a Bolsa deve caminhar bem, ok. Mas um pouquinho mais para frente, quando a gente começa a falar de dividendos. Tá, legal. A pergunta é interessante porque demonstra que o governo tem esse interesse de outra discussão para além da reforma tributária de consumo. O Paulo Guedes tentou endereçar essas duas reformas, não conseguiu. Aliás, o texto que a gente está indo aqui não é o ideal, a PEC 45 seria muito melhor, mas essa aqui do IVA dual funciona de algum jeito. A gente está com o Bernardo Api, que é uma das pessoas que mais conhece dessa temática, trabalhando lá, está levando adiante a ideia, mas é uma ideia que vinha de governos antigos, que todo mundo tentou fazer. O que eu quero dizer com isso? O governo atual está com dificuldade, como os anteriores tiveram, mesmo numa janela muito específica positiva. Em outras palavras, quando ele chegar na reforma de imposto de renda, né, porque essa aqui é de consumo, é para mudar aqueles 5 impostos lá, etc., ICMS, IPI, etc. e tal, ao longo dos próximos anos.
O de imposto de renda é o que a gente vai ver afetar pessoa física, PJ, e a questão dos dividendos ao longo dos próximos meses. Aí sim pode ter sim um efeito sobre a Bolsa, mas também não. Qual vai ser o efeito pragmático que eu mais entendo ser possível? Dividendos extraordinários sendo distribuídos pelas empresas, antecipando. Vai ter que começar a tributar ano que vem dividendo, então vou distribuir agora. Mas isso é outra reforma que ainda precisa ser debatida. O governo quer endereçar essa na Câmara, ainda neste semestre de trabalho, né? Então tem mais essa e a próxima semana para aprovar, e posteriormente começar a discutir a de imposto de renda. E provavelmente, como o governo carece de apoio, como eu falei, né, anteriormente, os outros governos também careciam para essa discussão, pacotes fiscais para fora da reforma, né, extra-reforma, podem vir tentar endereçar ou antecipar essa discussão. A gente está vendo agora, por exemplo, a questão do CARF, né, que é dos tributos, etc., para dar o voto de qualidade para a Receita Federal. O governo pediu a urgência, conseguiu a urgência, ou seja, está travando as demais pautas, porque quando você tem uma urgência de pauta econômica, você não pode avançar. Então, o que o Lira quer dar uma burlada nisso, para trazer a reforma tributária antes e depois votar a questão do CARF e do arcabouço. Do arcabouço é só uma questão que voltou do Senado, né? Então é mais rápida a questão do CARF que está travando agora, para você ver como está difícil. Então, provavelmente, isso vai se estender e vai ser desgastante. Portanto, o que eu acho que vai ter de impacto é gerar volatilidade toda vez que houver um pessimismo adicional, estruturalmente pode ser positivo, e pode gerar também eventuais dividendos extraordinários. Legal, muito bom aqui. E aí, a gente comentou aqui no geralzão, alguns setores específicos, né? Como é sobre o consumo, até o Carlos Alberto aqui trouxe um tema aqui do realmente, a alíquota de 25% vai onerar todo o consumo. Indústria. Os impostos hoje da indústria é mais ou menos cerca de 34%, certo? Tipo, tem algumas isenções, enfim, mas seria o setor que seria o mais beneficiado pelo que eu tenho visto aqui. Por outro lado, o setor de serviços teria um aumento nessa alíquota, né? A gente seria o mais prejudicado. Aí eu queria que você comentasse se é isso mesmo, não, fazer as suas ponderações, por favor. E aí, pensando, né, pelo lado do investidor, que é o que a gente quer saber aqui, se isso poderia impactar de alguma forma negativa ou positiva para esses setores específicos. Naturalmente. O problema é que a gente está criando algumas exceções as we speak. Então, provavelmente eu vou comentar alguma coisa aqui e amanhã já não vai valer. Então, fica difícil um pouquinho. A grande verdade é que, em termos de simplificação, avança muito. A gente está saindo de 5 para 2, né? E a gente está saindo de diversas... Por exemplo, a gente tem um livro de 400 páginas para tratar IPI. Isso vai deixar de existir. Vai ter excepcionalidade, não sei o quê, vai ter um monte... Mas não vai ser a quantidade que a gente tinha antes, vai ser uma quantidade menor. Não vai ser o ideal, vai estar no meio do caminho. Acho que isso é positivo estruturalmente. Agora, os setores que vão ser mais penalizados ou não, está sendo debatido agora. Então, se eu falar agora uma coisa, pode não ser mais válida amanhã, porque estão criando exceções neste momento. E eu estou falando neste momento real, assim, estão tendo uma conversa agora com o Lira e outros líderes partidários para tratar disso e esses interesses setoriais, né? Então, uma frente que tem mais voz e deve ser beneficiada é o agro, né? O agro está ganhando cada vez mais espaço dentro dessa discussão. Serviços entrou fraco e está saindo fraco dessa discussão. Não está com muita voz, apesar de ter ganhado seu próprio espaço ao longo do caminho. Indústria ficou de lado, né? Mas ela já entrou com uma certa vantagem, porque na unificação ela acabava sendo beneficiada. Agora, se isso vai ser mantido na discussão atual e nas próximas, a gente precisa ver. Infelizmente, o texto ainda estava muito aberto quando foi apresentado para a gente, ou pelo menos as ideias gerais que foram apresentadas.